não reage a uma acusação de um homem, porque acusações de homem não valem nada. João 8, de 1 a 11. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou e a ensinou. Jesus estava onde? Onde? Não, ele veio do monte, mas ele estava onde? No templo, ou seja, estava local sagrado. Ele estava no templo, estava lá. Ele voltou ao templo. Logo reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus, quem são os mestres da lei e os fariseus? Os religiosos da época, os fanáticos religiosos, aqueles que se preocupam mais com religião do que com Deus, aqueles que vivem mais regra de religião do que regra bíblica de Deus, e está cheio, era esses. Vai falando, glória a Deus. Lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Naquela época, os religiosos queriam dar um jeito de acabar com Jesus, porque Jesus tinha tirado a atenção deles. O povo que dava atenção à religião começou a dar atenção a Jesus. Eu digo para você hoje, meu irmão, a tua atenção tem que estar mais em Jesus do que na religião. A tua atenção tem que estar mais na palavra de Deus do que na religião, do que em regra de religião. Religião é câncer. Tem gente que está dentro da igreja ministrando para casal com casamento podre dentro de casa, porque está vivendo uma religião. Tem gente dentro da igreja querendo discipular outras pessoas, mas a sua casa está uma bagunça. Deus fala que primeiro a gente cuida da nossa casa, da nossa família, depois a gente vai servir para a igreja. E tem gente confundindo servir a igreja e servir ao reino. Tem gente confundindo servir religião e servir a Deus. Aqui, Jesus estava no templo. Jesus estava onde? Aqui, no templo. E os religiosos chegaram lá para pegar Jesus, de alguma forma. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse. Eu imagino Jesus ouvindo aquele monte de ladainha religiosa e ele aqui. Ninguém sabe até hoje o que Jesus escreveu naquela terra. Eu tenho uma curiosidade. Quando Deus me deu essa palavra, esse final de semana eu fiquei pensando, e revela o que está escrito naquela terra. O que você escreveu, Pai? Mas eu imagino ele escrevendo assim. Não vou falar o que eu imaginei, mas ouvindo, fala com a minha mão. Está ali, escrevendo. Eles continuaram a exigir uma resposta de Jesus. E aí Jesus disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus levantou de novo e disse à mulher, ué, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Então Jesus disse, eu também não a condeno.
vai, não peque mais. Pode bater palma, porque é para Ele. Eles estavam no templo, mas o templo virou o quê? Um ambiente de acusação. Eles estavam no templo e o templo virou um ambiente de acusação. Tá cheio de religioso acusando gente dentro da igreja. Tem um monte de igreja que caiu por terra aí, porque tinha pastor subindo no altar para ficar acusando o crente. Aquele ambiente de acusação é o mesmo ambiente que alguns de vocês podem estar vivendo hoje. No trabalho, gente te apontando, gente te julgando. Na sua casa, às vezes dentro da tua família, a tua casa vira um ambiente de acusação, de pessoas te condenando, te julgando. Nós, durante a nossa vida, vamos passar por vários ambientes de acusação, de julgamento. Só que a gente não pode esquecer que quando a gente está buscando aquele que é maior de todos, Ele vai estar nesse ambiente do teu lado. A gente não pode esquecer que qualquer homem pode te acusar de qualquer coisa, mas o único que tem o poder para te condenar de fato é Deus, e ninguém mais. Então nós temos um ambiente de acusação. Ao mesmo tempo nós temos a sabedoria de Jesus, e a sabedoria de Jesus está onde? No silêncio. Quando você está num ambiente de acusação, que alguém aponta o dedo para você e te julga, qual que é a nossa reação? Tá maluco? Eu não fiz isso, eu não sei. Olha a sabedoria de Jesus num ambiente de acusação, com um monte de gente falando, apedreja. Imagina aquela muvuca. Às vezes você está na sua casa, aquele ambiente de acusação, aquela muvuca, e nós não temos a sabedoria de Jesus, que a gente faz o quê? Reage. Tem momentos da vida, meus irmãos, que a gente só tem que ficar em silêncio. Jesus fica em silêncio, e esse é o maior momento de sabedoria. Jesus escuta, deixa eles falarem, eles continuam insistindo. A palavra diz que Jesus foi lá desenhar na areia e eles continuam insistindo. Não reage a uma acusação de um homem, porque acusações de homem não valem nada. Ambiente de acusação, sabedoria no silêncio. E a retirada dos acusadores. Jesus não entrou na lógica da acusação. Qualquer ambiente de acusação, qualquer ambiente de muvuca, de briga, a lógica é você se defender. Jesus quebrou aquela lógica. E Jesus vem quebrando lógicas, nos ensinando a como reagir a acusadores injustos. No final, um a um foi saindo. O que condenou eles? Foi Jesus que condenou os fariseus e os religiosos? Não. Foi a consciência. Jesus só ativou a chave da consciência. Ei, meu irmão, quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. É a consciência. Jesus não precisou condenar eles também. Jesus não saiu xingando eles. Vocês estão malucos? Olha tudo que vocês fazem. Vocês querem culpar a coitadinha da mulher. Ele não, em nenhum momento, ele só sentadinho, ele falou: olha a sabedoria. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos vão embora. E no final, só resta Jesus e a mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar num ambiente de acusação. Você pode estar com muita gente te julgando, te apontando, dizendo que você é isso ou aquilo. Mas no final, quem vai estar com você é aquele que não te condena, é aquele que te perdoa, é aquele que não te abandona. No final é você e Jesus. No final somos nós e Ele. É com Ele que você tem que acertar suas contas. O resto não importa.
É para Ele que nós temos que confessar os nossos pecados, é para Ele que nós temos que nos arrepender. Não interessa quem está te julgando, te criticando. No final das contas é você e Jesus. Com essa palavra que você falou que era evangelizar, servir. Eu já ouvi outros pregadores trazerem esta palavra. Ela é conhecida biblicamente. Muitos de vocês provavelmente já conheciam. Mas muita gente traz no contexto do julgamento. E eu não quero trazer esse contexto como principal. Porque não me interessa o julgamento dos humanos. Não interessa. Para nós não interessa. Deixa falar. Eu não sei se eu já falei aqui, mas uma vez eu me sentei aqui no café e um menino sentou comigo e ele falou assim: pastor, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: o quê? Esses tempos, eu ouvi um pastor falar mal de você. Aí eu: ah, é? Que bom. Não, mas deixa eu te falar. Não, eu não quero saber. Ele: não, pastor, não quero saber. Por que eu não quero saber? Primeiro, porque fofoca não interessa. Segundo, porque eu sei a identidade que eu tenho e em quem. Então não importa o que vão falar de mim, como vão falar, o que vão falar, porque eu sei a identidade que eu tenho nele. Eu sei o que ele está me pedindo e o que eu tenho que fazer. Eu não vim aqui para agradar pastor, para agradar pessoas, para agradar seres humanos. Eu vim aqui para falar para vocês sobre Deus e o que Deus me pede. A gente tem que parar de agradar o ser humano, querer ser aceito por seres humanos. Mas a gente tem que aprender a perdoar. E é aí que entra o que eu quero falar para você hoje. Você não precisa querer agradar ninguém, mas não há entrada no céu sem perdão. Quando você instiga, e eu podia sentar com ele e dizer: me fala, o que ele falou? Quem é? O que eu ia fazer? Conturbar meu próprio coração. Eu preferi não saber quem era e não saber o que falou, porque eu quero continuar abraçando e beijando essa pessoa. Eu quero continuar cumprimentando ela. Eu não quero que o meu coração seja conturbado por algo que me falaram. Porque lá no meu Instagram tem uma frase que eu amo, que eu coloco: não vivo mais eu. E se Cristo vive em mim, eu tenho que ser exemplo. Se Cristo viver em você, você tem que ser exemplo. As pessoas precisam ver Cristo em você. Esse é o nosso caminho como cristão. E aí nós temos que evangelizar, Jesus fazia isso. Nós temos que servir, Jesus fazia isso. Nós temos que perdoar, Jesus fazia isso. Essa é a nossa missão como cristão. Tem muita gente vivendo vidas bloqueadas, travadas, pessoas que dão um passo para frente e 10 para trás, e muitas vezes não entendem por quê. São perdão que não foi liberado, tem perdões que não foram liberados, tem rancores e mágoas que você está carregando de anos, meses, de pessoas, e que Jesus está dizendo para você: ei, no final sou eu e você. No final somos nós dois. Sou eu que dito. Não é aquela pessoa que te magoou, não é aquela pessoa que te julgou. No final é Jesus e você. Você vai andar nesse mundo ainda mais alguns anos. E vai ter muita gente que vai magoar você, meu irmão. Vai ter muita gente que vai nos magoar. Então essa passagem, ela não fala de julgamento, ela fala de perdão. Mas a verdade é que fala de perdão. E Jesus fala: eu também não te condeno. Jesus oferece perdão, não condenação. E sabe o que é mais interessante aqui?
é que Jesus não nega o pecado. Jesus não fala assim, não teve pecado, por que vocês estão julgando ela? Não, não, não. Jesus admite o pecado, ele não nega o pecado, mas ele ama o pecador. Jesus não vai condenar nunca você, mas ele vai condenar o teu pecado, mas ele vai amar você. Tem muita gente que acha, e aí tem gente que vem em culto e ouve, Jesus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, e volta para a rua e sai repetindo os mesmos erros. Semana que vem eu volto no culto e peço perdão. Estou dizendo que Deus não vai perdoar? Não, toda vez que nós nos arrependemos de fato, Deus perdoa. Mas Ele não concorda com o seu pecado. Ele não concorda com o meu pecado. Então Deus condena o pecado e ama o pecador. E é isso que a gente precisa entender. Onde eu estou errando? O que eu posso melhorar? Eu preciso buscar santidade. Eu posso tentar ao máximo não repetir os mesmos erros. Eu tenho que todo dia batalhar contra a minha própria carne. É fácil? Não é. Se fosse fácil, nós não estávamos aqui buscando. A gente precisa entender que perdão, gente, é chave. Uma das chaves que nos levam ao céu. Evangelizar, trazer almas, servir. E aí eu não estou falando de servir, o pastor fala servir porque ele quer que as pessoas venham aqui servir na igreja. Não. Estou falando de você ser um crente servidor, que você serve na sua casa, você serve os seus amigos, você serve. Sair daquela onda do crente chato. Eu falo aqui toda quarta-feira. Por que nós evangélicos somos julgados por muitas pessoas que não querem vir na igreja ou não são evangélicas? Nos chamam de fanático, nos chamam de chato, nos chamam de doido, é ou não é? Por quê? Porque a gente vai na casa das pessoas, do mundo, e a gente fica julgando, a gente dá uma de fariseu, a gente fala, tá tomando cervejinha, né? Vai pro inferno, hein? Por que a gente é condenado? Porque a gente fica apontando. Desse jeito aí que você está fazendo, Deus está vendo, hein? Você vai para o inferno, hein? Meu irmão, para de ser o crente chato. Vai na casa da pessoa, lava uma louça, pede para varrer. Não, pastor, como assim? É porque as pessoas vão olhar para você servindo, elas vão dizer que igreja ele está indo, que igreja ela está indo, essa pessoa mudou, eu quero participar disso aí. A gente tem que parar de julgar, de apontar. Não é porque você na igreja, que a gente vem na igreja que a gente é muito melhor do que outras pessoas. Uma alma é mais valiosa que qualquer riqueza, mas a Bíblia não está dizendo a sua alma, ela está falando a alma de todo mundo. Tem constrangimento maior que você pode causar numa pessoa que te julga, que é a passagem que Jesus toma um tapa na cara e dá outro? Tem constrangimento maior para alguém que vai fazer uma fofoca para você e você diz, não quero. Manda dizer para ela que eu amo a vida dela. Nossa, pastor, que difícil isso. Você já pensou em alguém que você odeia aí, né? Jesus está vendo. Viu? Sempre tem alguém que a gente... Jesus está falando para a gente, só eu posso. Só eu tenho o direito. Só eu condeno o pecado. E se eu amo o pecador, se eu não condeno o pecado, quem é você para condenar o pecado dos outros? Quem somos nós para condenar o pecado das pessoas? Mateus 18, 21, 22 fala... Pedro pergunta para Jesus, Pedro bravo, né? Pedro nervoso. Pedro lá, Jesus, esses malas sem alça aí, a gente tem que perdoar quantas vezes? 7? Pedro nervoso. E Jesus fala para ele, não, 70 vezes 7.
Quanto dá? 490? Faz a conta. 390, 400. Você já pensa que eu vou passar, Júlia, a vida inteira, aquela pessoa que veio na tua cabeça agora. Você tem que perdoar ela pelo menos 490 vezes na tua vida. É óbvio que é uma metáfora que Jesus usa. É para dizer assim, meu filho, você vai perdoar todas as vezes que for necessário. Porque se você acredita em mim, se você é cristão, se você quer seguir o meu caminho, se você quer viver o que eu vivo, você precisa perdoar quantas vezes for necessário. Se você quer receber perdão, porque todo mundo receber quer, mas dá? A gente precisa entender que uma das coisas que travam a nossa vida é a falta de perdão. E a gente tem 3 pontos aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos. Hoje a gente vai praticar. Que a palavra sem prática é como o vento, se perde. O primeiro perdão que a gente vai liberar hoje é para nós mesmos. Eu sei que tem gente aqui que vem se culpando há muito tempo. Tem gente que não se sente merecedor do amor de Deus pelos erros que cometeu e que daqui um pouco ainda está cometendo. Tem gente que está escravizado em determinado lugar, que não consegue sair, em determinada atitude que não consegue mudar e vem se culpando. Eu quero falar para você hoje que você vai olhar só para Jesus. Você vai esquecer quem pode te julgar, se o mundo está te julgando, se aquilo que você está fazendo aos olhos dos homens é muito errado. Jesus hoje não está olhando para isso. Jesus está olhando para você, porque Ele ama o pecador. Jesus ama você, independente dos erros que você teve. E esse primeiro momento eu quero que você se perdoe. Eu quero que você diga para você mesmo, imaginando Jesus sentado naquela pedra, escrevendo, imaginando que você fosse aquela mulher que seria apedrejada, julgada, você dizendo, eu me perdoo. Eu quero que você repita comigo, eu me perdoo. O auto perdão é necessário para seguir em frente. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que todos os nossos pecados, depois de perdoados, são jogados no mar do esquecimento. É Deus dizendo para você, por que você ainda está se culpando, se nem eu lembro mais? Está na hora de você se perdoar. Esse é o momento que você vai confessar o seu pecado só para Jesus. Porque a Bíblia também fala que o arrependimento é o início do caminho do cristão. Confessa para Ele, é você e Ele agora. Aquilo que você faz no secreto, que ninguém sabe, que é errado, você hoje, se estiver arrependido, você vai confessar a Deus. Primeira tarefa, auto perdão. Segunda tarefa, perdão a Deus. Você vai pedir perdão hoje. Mas você só vai pedir se você realmente estiver arrependido. E se você sair daqui se esforçando para não repetir. Em lutar. Se esforçando e dizer, Deus, eu vou lutar para não repetir esse erro. Deus, eu vou fazer de tudo para não repetir esse erro. Eu vou tentar, Deus, me ajuda a não cair de novo, me ajuda a resistir à carne. Você vai pedir força para Deus te ajudar a resistir a esse pecado, a esse erro que você tem cometido, que você não consegue se livrar. Senhor Jesus, eu repreendo aqui correntes que vêm aprisionando pessoas nos mesmos pecados. Eu repreendo aqui na autoridade do nome de Jesus todas as correntes que vêm aprisionando pessoas a repetirem os mesmos erros.
Hoje, as pessoas que aqui estão vão quebrar correntes e não vão repetir mais esses erros. Aqueles que hoje não se acham merecedor do teu amor, Pai, hoje sairão daqui libertos, sentindo todo o teu amor, sentindo o teu perdão, sentindo tudo aquilo que o Senhor quer na vida deles. A santidade que nós buscaremos, Senhor, não será só por nós, será por honra e glória do teu nome.